Um animal indefeso em perigo é um sentimento verdadeiramente devastador, mas como você escolhe agir em uma situação terrível como essa diz muito sobre você como pessoa. Se você optar por fazer o seu melhor para salvar a vida do animal, você é, infelizmente, uma das poucas pessoas desse tipo nos dias de hoje. No vídeo de hoje, compartilharemos alguns clipes desoladores de animais pedindo ajuda. Um homem corre para a água para lutar com um jacaré. Por quê? Porque sua poderosa mandíbula estava presa em seu pequeno filhote de cachorro. Sem medo, ele usou toda a sua força para abrir a mandíbula do predador, permitindo que o cachorro escapasse. Um pequeno gatinho foi jogado na estrada e todos os carros continuaram passando sem parar, mas felizmente a humanidade ainda não está completamente perdida, pois um homem gentil para pegá-lo e levar o gatinho em segurança. Ouça o desespero dessa pobre criatura pedindo ajuda. Um filhote de urso caiu em um porão completamente escuro no meio da noite, mas felizmente ele rapidamente descobriu como usar a escada e saiu dali. Quando um cachorro de repente caiu através do gelo, ele lutou desesperadamente para se manter acima da superfície, cansado e provavelmente à beira de hipotermia. Ninguém ousou pular no lago congelado até que esse herói apareceu. Mesmo sem sentir mais as pernas, ele continuou lutando para salvar sua vida e, quando finalmente alcançou a terra firme, outro ato de bondade foi exibido, já que todos os espectadores cuidaram bem do herói. O pastor alemão Cisco estava encharcado de gasolina e horrivelmente abusado por seu antigo dono, mas antes que fosse tarde demais, essas pessoas bondosas o encontraram e mudaram sua vida. Agora ele finalmente pode se sentir feliz e amado pela primeira vez em sua vida. A pata deste pequeno civete estava presa por correntes e estava profundamente com medo de humanos, mas no final, pareceu entender as intenções de seu salvador Sky. O medo e a confusão da criatura se transformaram em confiança depois de ser libertada. Você pensaria que o primeiro pensamento do gato seria fugir para a floresta, mas ele ficou tão confuso com o ato de bondade dos humanos que não sabia o que fazer. Eventualmente, o gato selvagem agradeceu ao seu salvador à sua maneira e voltou para casa, onde pertencia. Não sei como esse filhote de veado foi parar no meio de um lago, mas hoje é definitivamente o seu dia de sorte. Ele estava tão exausto que não conseguia andar, então esse homem se tornou temporariamente sua mãe, até que sua verdadeira mãe voltasse. Um homem estava prestes a verificar seu carro depois de uma tempestade de neve a uma temperatura de menos 50 graus, quando de repente ouviu gritos de socorro vindos de uma van próxima. A van estava coberta de neve e dentro dele encontrou um cachorrinho aterrorizado que passou a noite toda sozinho no frio congelante. Seu dono negligente o havia deixado lá para morrer uma morte horrível, mas agora o cachorro finalmente tem uma família amorosa que a merece. Este esquilo estava condenado e precisava desesperadamente da ajuda de um humano. Foi então que ele tomou a decisão mais corajosa de sua vida e foi a um estacionamento em busca de uma alma bondosa que o salvasse. Felizmente, funcionou. No início, mal se podia perceber que essa pobre criatura era um ouriço sem espinhos, mas graças à gentil mulher que decidiu fazer tudo o que podia para salvar sua vida, o ouriço cresceu de volta seus espinhos e foi libertado de volta à natureza. Uma seca severa na Índia levou uma cobra desidratada a fazer o impensável, pedir água aos humanos. Quando uma mãe passarinho perdeu seu filhote, tudo o que podia fazer era implorar aos humanos por ajuda. Felizmente,
seus gritos foram ouvidos por uma mulher que tinha tudo o que precisava para a missão de resgate. Conseguiram chegar lá a tempo. Graças a esse corajoso homem, a sede desse leão foi saciada. Abandonar um animal na floresta, que precisa de ajuda urgente, é um ato indescritível, mas foi exatamente isso que os donos desse pobre cachorro fizeram. Ele foi abandonado na floresta com um enorme tumor, frio, sozinho e triste, esperando por seu fim em agonia. Felizmente, ele foi encontrado por um grupo de maravilhosos resgatadores de animais, que o levaram para seu abrigo. Infelizmente, foi necessário amputar sua perna, mas contra todas as probabilidades, ele sobreviveu à difícil cirurgia e agora tem uma vida feliz e normal pela frente. Essa garça estava tão cansada de um longo voo que decidiu descansar suas asas, e em vez disso, deu uma volta no capô de um carro. E felizmente o motorista foi gentil o suficiente para dar uma carona, curtindo a experiência. Em 24 de fevereiro de 2022, a nação da Ucrânia acordou ao som de foguetes voando e explosões. Muitas famílias tiveram que deixar o país às pressas, e milhares de animais de estimação assustados foram deixados para trás nas ruas. Mas essa corajosa mulher decidiu ficar para trás, continuando a alimentar os cães de rua e resgatando o máximo de animais possível. Um dos poucos sortudos foi a Zusa, que precisava ser levada urgentemente para uma clínica para ser salva. No último momento, ela estava sofrendo de vermes cardíacos, o que causava o acúmulo de líquido em sua barriga, mas graças a esses incríveis socorristas, eles conseguiram drenar 10 litros de líquido de sua barriga e, apenas algumas semanas depois, Luz estava milagrosamente no caminho certo para uma vida saudável novamente. A cobra-rei, uma serpente altamente venenosa e agressiva, desfruta de um banho frio dado por um vizinho amigável durante uma onda de calor no verão. É realmente incrível ver humanos e animais perigosos, como esse, sendo amigáveis um com o outro em tempos difíceis. Um morador local pediu ajuda urgente depois de ver um homem despejando cimento sobre um cachorro inocente. Ele tinha ficado preso lá por uma noite e chorava incansavelmente, mas essas pessoas bondosas estavam determinadas a salvá-lo. Enquanto cavavam para libertar o pobre animal, o levaram para casa, deram-lhe remédios e trataram de todos os seus ferimentos, mas, o mais importante, deram-lhe muito amor, algo que ele precisava desesperadamente. Uma vaca de alguma forma conseguiu cair em um poço em uma pequena cidade na Síria, mas essa equipe de resgate se juntou a alguns moradores locais para salvá-la, usando uma escavadeira para puxá-la de volta à superfície. De alguma forma, essa raposa ficou presa sob uma pedra pesada, mas felizmente esses trabalhadores vieram para o resgate. Um bebê bicho preguiça caiu de uma árvore e foi separado de sua mãe, então esses socorristas gravaram o choro do bebê e o reproduziram perto da árvore para chamar a atenção da mãe. Depois de esperar pacientemente, a mãe finalmente desceu para o bebê, e o reencontro deles vai derreter seu coração, o que prova que qualquer pessoa que diga que os animais não têm sentimentos não está prestando atenção o suficiente. Ao largo da costa da Rússia, 4 orcas ficaram presas no gelo e não tiveram outra escolha a não ser pedir ajuda aos humanos. Os socorristas tiveram que dispersar manualmente grandes blocos de gelo, mas o trabalho árduo valeu a pena, pois todos os 4 foram eventualmente salvos. Scott estava a caminho do trabalho quando ouviu gritos de socorro ao longe. Quando se aproximou, percebeu que era um jovem gato pedindo desesperadamente ajuda. Tornar-se um herói provavelmente não era o que ele esperava fazer em uma tediosa segunda-feira de manhã. Não tenho ideia de como isso aconteceu, mas se você tiver alguma informação, por favor, deixe-me saber nos comentários.
Claro, o importante é que o camelo foi salvo. Policiais peruanos formaram uma corrente humana para resgatar um cachorro que ficou preso em um canal. Quando o gato deste homem escapou do apartamento, ele caminhou pela beirada do 6º andar para resgatá-lo e salvar seu melhor amigo. Quando um gatinho minúsculo ficou preso debaixo de uma ponte, essas pessoas tentaram salvá-lo usando uma rede de pesca. A primeira tentativa falhou miseravelmente e o gatinho estava agora se afogando no rio. Felizmente, eles finalmente conseguiram puxar o gatinho para a margem e realizar o resgate, salvando sua vida. Ver um jacaré se aproximando diretamente de você faria com que a maioria das pessoas saísse correndo por suas vidas, mas esse homem sabia que era apenas a Betty, uma jacaré amigável que vinha pedir um petisco. Ela é uma das 6 jacarés resgatadas que desfrutam de um pântano cipres intocado sem acesso público, e os outros jacarés também são tão amigáveis quanto ela. Infelizmente, esse elefante perdeu uma pata e, portanto, não poderia viver na natureza, mas essas pessoas bondosas não desistiram facilmente. Eles criaram uma prótese para elefante, e agora ela pode andar novamente. Um pedaço de fita adesiva se revelou uma armadilha mortal para um pequeno geco, mas esse homem sabia exatamente o que fazer. Com a ajuda de ferramentas especiais, ele rapidamente libertou a pobre criatura. Um bezerro vagueou por uma fina camada de gelo e não podia ser salvo da maneira usual, então foi quando os socorristas tiveram uma ideia arriscada, mas brilhante, e sopraram-no até a margem com um helicóptero. Um cervo vermelho foi resgatado de um rio congelado na Sibéria, depois que caçadores locais avistaram o animal lutando na água gelada. Os 4 homens trabalharam juntos por 4 horas para abrir um caminho para o cervo e retirá-lo do rio. A equipe de resgate então imediatamente começou a esfregar o cervo para tentar restaurar a circulação do animal congelado, antes de aquecê-lo ao lado de uma fogueira. O cervo foi então levado para uma garagem local, onde foi alimentado e aquecido. Depois de se recuperar, os homens liberaram o cervo, que correu agradecido de volta para a floresta em busca de alimento. Um lindo beija-flor, ficou preso e já sentia o sol queimando suas penas, mas então esse homem veio para o resgate e ajudou o belo passarinho a ganhar a liberdade. Surpreendentemente, esse esquilo sedento sabia onde encontrar água, mas não conseguia abrir a torneira. Foi quando uma mulher gentil entendeu o pedido do animal e o ajudou. Quando um cachorro ficou preso em uma represa, este homem corajoso não hesitou em arriscar sua própria vida para resgatar o pobre animal. Depois de superar muitos obstáculos, ele finalmente conseguiu puxar o cachorro em segurança. Um cachorro aterrorizado estava preso e prestes a afundar no cimento, mas foi salvo por um herói, no último momento. Quatro filhotes quase perderam suas vidas em um terrível acidente quando caíram em alcatrão derramado em um monte de lixo. Os pequenos foram dias com confusão, dor e medo, e 2 deles estavam tão cobertos de alcatrão que só conseguiam mexer os olhos. Os socorristas começaram a amolecer o alcatrão com óleo e removeram-no pedaço por mais de 3 horas. E quando tudo foi removido, os filhotes finalmente puderam se reunir com sua mãe preocupada. Esse pequeno jerboa vai se lembrar da pessoa com um copo de água como um verdadeiro salvador. Esse pequeno cara viu seu amigo Matthew ser atropelado por um carro e nunca saiu do seu lado.
Ninguém teria encontrado o cachorro ferido se não fosse por seu amigo esperando pacientemente no meio da estrada por ajuda. Quando foram encontrados, eles rapidamente foram levados para a sala de emergência e, quando Matthew finalmente deixou a sala de emergência, eles se certificaram de trazer uma surpresa muito especial para ele. Deixe um comentário abaixo se alguma dessas histórias emocionantes tocou seu coração. E enquanto comentando, não se esqueça de curtir o vídeo. Se você gostou, inscreva-se em nosso canal com as notificações ativadas para não perder o próximo vídeo. Até lá, valeu!